E aí, fera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Químico TV. Eu sou o professor Edson Castro. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative as notificações e fique por dentro de todo o conteúdo que é disponibilizado por aqui. Os links para me seguir nas redes sociais estarão na descrição deste vídeo, beleza? Então vamos lá. Falaremos de um assunto que é muito cobrado na sala de aula, já foi assunto de questões no vestibular, beleza? Que é a lei dos gases ideais. Os alunos odeiam, porém é muito fácil de compreender quando você domina todas essas unidades da sua fórmula, que é PV igual a nRT, beleza? Bom, para começar bem devagar, é fundamental que vocês compreendam que um gás ideal ele pode ser submetido a 3 tipos de transformação, beleza? A primeira transformação é a transformação isotérmica, onde a sua temperatura é constante. E essa transformação ela obedece única e exclusivamente à lei de Boyle, beleza? Já a lei de Charles, ela embasa a transformação isobárica, onde a pressão é constante, beleza? Já a lei de Gay-Lussac, eu dividi aqui em 3 partes, né? Mas Gay-Lussac também tem participação direta aqui, onde trata a lei de Charles. Mas a lei de Gay-Lussac ela é específica. Ela trata da transformação isocórica ou isovolumétrica, que é as proporções volumétricas constantes. Então, nessa transformação aqui, de acordo com a lei de Gay-Lussac, o volume de um gás ele não varia, ele sempre se mantém constante, beleza? Então vamos lá. Aqui temos as variáveis que descrevem o comportamento de um gás. Que variáveis são essas? Variáveis são unidades que você pode tanto aumentar quanto diminuir, beleza? Então, a primeira variável é o volume, ok? Que pela unidade padrão de medidas, Sistema Internacional, SI, é sempre em metros cúbicos ou decímetro cúbico, mas na sala de aula usa-se mais o litro. Então, isso aqui é só por uma questão de conhecimento mesmo. Certamente você trabalhará mais com ml ou litro, beleza? Então, pressão é a outra unidade, normalmente você encontra em atm ou pascal, beleza? Existem outras unidades de pressão, mas essas são as mais constantes. E a nossa temperatura, que única e obrigatoriamente ela precisa ser na escala Kelvin. Alguns professores costumam botar esta unidade de temperatura na escala Celsius. Então, basicamente, tudo que o aluno precisa fazer é fazer uma conversão de unidade de temperatura. Vamos descrever um gás de forma bem resumida. Um gás é definido como uma substância que se expande espontaneamente para preencher completamente o seu recipiente de maneira uniforme, beleza? Então, dá uma pausa no vídeo, lê novamente, que aqui a definição de um gás ideal é bem simples, tá? Ele se expande espontaneamente até preencher completamente o seu recipiente de maneira uniforme. Bom, vamos falar da lei de Boyle, tá? A lei de Boyle, ela diz o seguinte: a temperatura constante, o volume ocupado por uma determinada quantidade, ou seja, um número de mols, de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Traduzindo isso aqui, à medida que a pressão sobre um gás aumenta, o seu volume tende a diminuir, uma vez que você está comprimindo esse gás, beleza? Aumentou a pressão, diminuiu o volume. Diminuiu a pressão, aumentou o volume, beleza? Então, se liga. Quando a pressão no gás aumenta, seu volume diminui. Olha aqui, ó, o volume diminui, está falando aqui embaixo. O aumento da pressão e a diminuição do volume ocorre de tal modo que o produto da pressão e o volume permanecem constantes, beleza? Então, percebam que, de acordo com a lei de Boyle, essas unidades, elas realmente variam
é diretamente e inversamente proporcional, ok? Bom, pelo que disse Boyle, de acordo com esse tópico aqui, ó, o aumento da pressão e a diminuição do volume, nós podemos descrever dessa forma aqui, ó, que o produto P vezes V, ou seja, pressão vezes volume, ele tende a ser uma constante em um determinado limite, beleza? Onde nós temos a temperatura e o número de mols também constantes, olha aqui, ó, a T e N constantes. Logo, esta lei ela nos dá uma relação para calcularmos tanto a pressão quanto o volume de acordo com o seu enunciado. Percebam que aqui, ó, a uma pressão X nós temos um volume Y. Perceba que a nossa pressão aqui, que nós chamamos de P1 e V1, é próximo de zero, né? Então, à medida que a pressão aumenta, olha o que acontece com o volume, ó, ele diminui. Então, basicamente aqui nós temos uma isoterma, como chamamos no termo de acordo com a literatura. Então, isso aqui é uma isoterma, né? Um gráfico que representa o volume em função da pressão, beleza? Mas, de onde nós tiramos essa relação aqui, ó, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Aqui você calcula tanto a pressão inicial quanto a final e assim serve para o volume. Um outro gráfico aqui que representa bem, perceba que nesse gráfico aqui, ó, você pode encontrar duas situações, tá? Fica atento aí. Desse lado aqui no eixo vertical nós temos o volume e no eixo horizontal nós temos a pressão em atm. Nesse outro gráfico aqui, ó, foi invertido. No eixo vertical nós temos a pressão e no eixo horizontal temos o volume. Perceba que a isoterma ela não muda, a nossa curva de representação ela não muda, tá? Perceba que, ó, a uma pressão inicial o volume é grande, ó, olha aqui, ó, P1 V1. Em uma pressão bem menor, ou seja, pouco, né, ou maior, na verdade, o seu volume diminui, olha aqui, ó, P1 e P2, V1 e V2. Então, é só para você ter aí uma analogia de como acontece se fosse representar graficamente. A lei de Charles diz o seguinte: a pressão constante, o volume ocupado por uma quantidade de gás, ou seja, isso aqui é diretamente relacionado ao número de mols, né? Quando se fala quantidade é número de massa, número de matéria. De gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta em Kelvin. Perceba que a lei de Charles fala sim na temperatura na escala Celsius, Kelvin na verdade. Então, disso aqui nós podemos tirar basicamente esta expressãozinha aqui, ó, que o volume de gás é uma derivada em função do tempo, beleza? Isso aqui é uma taxa de variação, né? Então, podemos ter que essa relação aqui, volume e temperatura, também cai numa taxa constante, né? Ou seja, a pressão nesse caso e o número de mols também permanecem constantes. Então é só para você ter mais uma base de como nós chegamos na fórmula PV igual a nRT, beleza? Aqui nós temos o que foi descrito aqui, tá? Nesse enunciado e nesta expressãozinha matemática. Podemos concluir que o volume, a relação volume e temperatura, olha aqui, ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, sempre com pressão e número de mols constante, nos dá essa relação matemática aqui, ó, para você calcular tanto o volume quanto a temperatura de um gás, dependendo do estado em que ele se encontra. Perceba que graficamente, ó, bem diferente da transformação isotérmica, aqui a transformação isobárica, ela não é mais uma curva, ela já é uma reta, ela é linear, beleza? Então perceba que no volume inicial eu tenho uma temperatura de 100 Kelvin, no volume 2
já tenho uma temperatura de 200 Kelvin. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, o meu volume também vai aumentando proporcionalmente, beleza? Vamos lá, lei de Gay-Lussac. Bom, a lei de Gay-Lussac ela é bem mais específica sobre o comportamento de um gás. Aqui ele considera uma reação no estado gasoso. Então, fala o seguinte: quando medidos sob as mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos reagentes e produtos gasosos de uma reação estão na razão de números inteiros pequenos. Então perceba que aqui, ó, dois volumes de hidrogênio reagindo com um volume de oxigênio geram como produto 2 volumes de água no estado gasoso. Então, perceba que a proporção volumétrica, ela permanece a mesma, ela não varia, beleza? Então, o que isso acarreta? Acarreta que nós temos um outro componente que é muito importante, tá? Quando você estuda a lei dos gases ideais, que é o princípio de Avogadro. Bom, o princípio de Avogadro ele é o seguinte, vamos ler primeiro o enunciado. Em qualquer pressão e temperaturas dadas, o volume de uma amostra de qualquer gás é proporcional ao número de moléculas na amostra e, portanto, ao número de mols de moléculas. Resumidamente, isso aqui, ó, o volume de um gás ele está diretamente equivale ao seu número de mols, ou seja, a quantidade de mol ela sempre vai estar na mesma proporção, ela não irá variar, você não tem perda de matéria, beleza? Então, se V é equivalente a N, a temperatura e pressão constantes. Então, baseado nesse princípio de equivalência, temos que a equivalência e as relações das três leis, tá? Da lei de Boyle, a lei de Charles e o princípio de Avogadro, onde o meu volume é equivalente a 1 sobre P, sempre a temperatura e número de mols constante, beleza? Já na lei de Charles, o volume é equivalente à temperatura, ou seja, a uma variação de acordo com a temperatura, sempre a pressão e número de mols constante, e o princípio de Avogadro tem uma equivalência de V para N, sempre que a temperatura e a pressão permanecem constantes. Bom, essa relação aqui, ó, ela provém da junção de todas dessas três leis, tá? Então, houve uma unificação, perceba que o meu volume está na equivalência de 1 sobre P, quando você tem a temperatura multiplicado pelo número de mols, só que podemos reescrever desta forma aqui, ó, onde o meu volume ele é igual o meu R, que é uma constante de proporcionalidade, beleza? Multiplicado pela minha relação aqui, 1 sobre P multiplicado por T vezes N, beleza? O que isso aqui nos remete? Isso aqui nos remete a basicamente essas três relações aqui, ó. A isotérmica, tá? A isobárica e a isocórica. Perceba que podemos reescrever tudo isso aqui dessa forma aqui, ó. Beleza? P1 vezes V1, T1 sobre T1. E P2 vezes V2 sobre T2. Isso aqui basicamente nunca cai nas provas de vestibular, mas é bom que você tenha conhecimento disso, pois é daqui que você começa a compreender tudo. Bom, depois disso tudo, chegamos aqui na nossa tão falada fórmula PV igual a nRT. Esta equação, esta fórmula, ela é chamada de fórmula de Clapeyron, equação de Clapeyron, beleza? Então, basicamente, a pressão multiplicada pelo seu volume sempre será igual ao número de mols multiplicado pela constante universal dos gases, que é o R, beleza? Que é um valor determinado ou tabelado, 0,082 atm, que multiplica litro e tal, e assim por diante, beleza? E o T é a nossa temperatura na escala Kelvin.
dessa relação aqui, ó, dessa equação de Clapeyron, podemos distribuir ela de 5 formas diferentes. Sempre que você quiser calcular a pressão de um gás a partir da fórmula de Clapeyron, da equação de Clapeyron, você isola P, coloca P igual, aí você tem, ó, quem está deste lado permanece, nRT, e o V, que aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso aqui é só uma relaçãozinha matemática que você precisa dominar, beleza? Então, se você quer calcular o volume de um gás, você vai usar esta fórmula aqui, ó. Perceba que só houve a mudança do P com o V, ó, ok? Se você quer calcular o número de mols de um gás a partir da nossa fórmula, você isola o N e escreve, ó, o P vezes V já está deste lado, então permanece. Como aqui está tudo junto, ele tem que passar para cá, para esse outro lado. E quando ele passa, ó, aqui ele multiplica, quando ele passa dividindo. Então, só vem para baixo o R e o T. Se você quer calcular a temperatura de um gás, olha como que fica. O P e o V já permanecem, só vem para baixo o N e o R, beleza? E se você quer calcular o R, que é a nossa constante, a relação é a mesma, P vezes V dividido por N sobre T, beleza? Então, basicamente, essas são as dicas bem simples para você entender o comportamento de um gás ideal, beleza? Lembrando que esse comportamento desse gás é idealizado realmente, mas isso se aplica por conta que alguns gases reais realmente chegam próximo dessas analogias e obedecem realmente a essas leis. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Se você ficou com um pouquinho de dúvida, me chama no Instagram, o link vai estar na descrição deste vídeo. E eu vou deixar também fixado nessa descrição deste vídeo os links de alguns vídeos que eu tenho aí, mostrando como que você usa essa fórmula realmente na hora de responder uma questão na prova do seu vestibular ou até mesmo na escola, beleza? Fica com Deus, abraços e até mais. Valeu!